criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. A promessa é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe e para tantos quantos o Senhor chamar. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Tem fé em Deus, irmã Edivanda, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Tem fé em Deus, se a treva oculta o sol. Tem fé em Deus, se o dia está a findar. Tem fé em Deus, à noite ou no arrebol. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se o sonho se desfaz. Tens fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus e busca dele a paz. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, se calma a vida vai. Tem fé em Deus, se treme o coração. Tens fé em Deus, que é teu bondoso Pai. Tem fé, amigo, em Deus.
promessa é para vós, para vossos filhos e para aqueles que estão longe e para tantos quantos o Senhor chamar. Ouvintes, uma convicção desta, uma coisa tão preciosa como esta, deve ser repetida. Nunca é demais superenfatizar as promessas de Deus, especialmente se tratando do que São Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. Um certo reverendo ministro batista chegou ao irmão Brana depois de uma reunião e desafiou o profeta, dizendo para ele: irmão Brana, há uma coisa que sou contra o Senhor. Irmão Brana, o profeta desta era, como sempre, foi humilde para ouvir e humilde para responder. É um segredo muito profundo. Tem pessoas que não são humildes para ouvir, por isso não são humildes para responder. Você não pode conversar com elas assuntos, especialmente se envolve qualquer correção, elas logo ficam nervosas e respondem de uma forma grave. Mas ele não fez isso, ele sempre respondeu com as Escrituras de acordo com o desafio. Irmão Brana, há uma coisa que sou contra o senhor. Você está tentando fazer as pessoas crer que nós estamos numa era apostólica. Ele, como bom batista, não podia crer em era apostólica agora. Ele continuou dizendo: e essas pessoas viverem hoje como se estivessem na era apostólica? E afirmou com bastante coragem mesmo, diante do profeta de Deus: a era apostólica terminou com os apóstolos. Irmão Brana simplesmente disse: foi mesmo? Ele disse: sim, exatamente. Aí irmão Brana fez uma pergunta para ele, como um ministro batista instruído: quem era o porta-voz na era apostólica? Ele respondeu o que deveria responder: os 12 apóstolos no cenáculo. Até aí está bem, mas o profeta vai enfatizar uma coisa que ele não enfatizou, que não destacou. Então, irmão Brana foi à frente com o ministro batista, dizendo: então Paulo estava fora? Porque terminou ali, no cenáculo. A era apostólica terminou com os apóstolos. Então Paulo está fora da era apostólica.
E ainda afirmou para ele: olha, o porta-voz era Pedro. Foi Pedro que foi o porta-voz pelos apóstolos. E Pedro disse no dia de Pentecostes, quando eles viram tudo aquilo acontecendo, e o Espírito Santo operando, ele disse, em Atos 2, a partir do verso 37, 38, 39, hein? Pedro disse: a promessa é para vós, para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, e para tantos quantos o Senhor chamar. Se ele continua chamando, então a mesma coisa está aqui. Quando a era apostólica terminou, então? Me diga. A era apostólica terminará quando Deus terminar de chamar. E Deus não terminou ainda de chamar. Ainda não chegou o último eleito. A verdade é essa, porque ainda estamos na era apostólica, profética, pentecostal. Pentecostal no sentido da palavra. Então o que o ministro Batista disse? Não disse nada. Apanhou o seu chapéu e saiu. Mais tarde, quando ele viu, numa reunião do irmão Branham, ele teve a humildade de voltar, ele viu um garoto, assim, diante dele, com paralisia infantil, as perninhas todas tortas, as pernas do garoto consertarem assim diante dos olhos do ministro Batista, e hoje é o conhecido irmão Green, Pierre Green. Aí ele entendeu melhor. Isso só pode ser era apostólica. Que coisa boa. Agora, o véu está velando os eleitos para que não sejam vistos como eleitos. O quíntuplo de Efésios, capítulo 4, está velado por esse véu espiritual para que não seja visto pelos naturais. Então eles não podem crer em era apostólica, porque Paulo disse, Deus deu para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas. Então, esse véu não deixa os evangélicos verem Elias nas Escrituras para a nossa era, restaurando todas as coisas. Não deixa ver o ministério do Filho do Homem. Não deixa ver o ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Portanto, se você vai a um deles, ele vai dizer que é falso, que não existe mais profeta, que os profetas foram até João. Eles não sabem que até João foram os profetas da lei. Mas da graça, depois Jesus disse, eis que vos enfio apóstolos e profetas. Eles entendem que profeta é esse que fala, eis minha serva, vou arranjar um casamento para você. É isso que eles entendem por profeta. Ora, que isso? É o véu. E não deixa ver o trono da misericórdia. O véu que não deixa ver
o que está no Santíssimo Lugar. E não deixa andar sob a luz da Shekinah. Não deixa ver o maná que não desvanece, por isso não tem fome dele. Foi isso que Jesus disse. Quem tem fome, vem a mim. Eu sou o pão da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eles não podem usufruir do sacerdócio genuíno e verdadeiro, que depois de seco, a vara de Arão estava seca como as demais, como Abraão estava seco, um Sara, e a vara reverdeceu. Abraão reverdeceu, Sara reverdeceu, e trouxeram um fruto maravilhoso, que era a sequência de Abraão e Isaque. Esse sacerdócio reverdece e traz a transformação, a manifestação do Filho. Mas quem pode ver o que está velado, a menos que seja espiritual? Então Deus continua chamando, e a era apostólica só vai terminar quando Deus chamar o último. Aí então encerra-se o ministério do quíntuplo de Efésios, que é o ministério da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, para o aperfeiçoamento da mesma. É o próprio ministério dela que a aperfeiçoa para o arrebatamento. Isso é maravilhoso. Nós podemos ver, e por isso não contentamos com isso, queremos que todos vejam também. O grande defeito está aí. É que a gente quer que todos vejam. Mas não é para todos. Mas como o eleito não tem uma estrela na testa, uma marca na testa, então você tem que anunciar para todo mundo, deixando assim aqueles que não são inexcusáveis. É assim que a Bíblia ensina, é assim que a mensagem nos mostra. Mas o melhor que ele fez foi apanhar seu chapéu, calado, e sair. Agora veja, Pedro disse que isto nunca terminaria. Esses que estão dizendo aí coisas babuzeiras, que já terminou, que já não tem mais intercessão, já está no milênio. Está no milênio sem subir para as bodas do Cordeiro? E onde está o último eleito? Então, tantos quantos o Senhor chamasse, esta bênção, a bênção apostólica é essa. É o batismo apostólico, é o Deus apostólico. O Deus apostólico não são três pessoas distintas. O Deus apostólico é Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós, o mesmo Deus em três manifestações. Por isso é que Pedro mandou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Não em nomes, mas em nome. O véu não deixa que eles vejam isto. Agora, São Pedro não teve dúvida alguma. Ele não teve que ser repreendido por São Mateus, que escreveu Mateus 28, 19. E nem tampouco ele estava transgredindo o que Mateus escreveu. Mateus rejubilou quando viu o cumprimento daquilo que ele presenciou do Senhor Jesus em sua ordem, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele viu Pedro falar, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, será que ele esperou do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Ele foi surpreendido? Ficou chocado? Não, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa bênção não é só para nós. É o que ele estava dizendo. Deus vai chamar até a última era. Ah, sim. Não prejudica ninguém a revelação. A revelação simplesmente beneficia. Porque a revelação faz com que você seja velado pelo véu espiritual, que vem em carne humana. Aí sim, cumpre o que Paulo disse a Tito, capítulo 1, verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados com credos e dogmas entenebrecidos. Mateus 28, 19 é puro, como Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 é puro, como Atos dos Apóstolos, capítulo 10 é puro, como Atos dos Apóstolos, capítulo 19 é puro. E assim você também é puro. É puro diante de Deus. Paulo disse que estava preparando essa igreja para apresentá-la como a noiva virgem, pura, ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Criou Deus os céus e a terra e tudo que nela, e também criou o homem
para Ele adorar. O homem do pó foi feito, não podia se mover. Deus soprou em suas narinas e fez o homem viver. Há muitos que não conhecem e não sabem meditar. Essa vida é passageira e aqui não vamos ficar. Mas Jesus sempre convida e não cessa de chamar, com a voz tão suave e meiga, desejando te salvar. Jesus Cristo, amado Mestre, imolado numa cruz, com seus pés e mãos cravados, uma lança ultrapassou, e daqueles que o injuriavam de nenhum se importou. Mesmo assim ainda clamava: Pai, perdoa os transgressores. Há muitos que não conhecem e não sabem meditar. Essa vida é passageira e aqui não vamos ficar. Mas Jesus sempre convida e não cessa de chamar, com a voz tão suave e meiga, desejando te salvar. Há muitos que não conhecem e não sabem meditar, que essa vida é passageira e aqui não vamos ficar. Mas Jesus sempre convida e não cessa de chamar, com a voz tão suave e meiga, desejando te salvar, desejando te salvar, desejando te salvar.